Existem pessoas que fazem uma confusão entre a tribulação e o fim dos tempos. Tem gente que acha que a tribulação já começou. Eu já entrevistei pessoas aqui que acreditam que está no período da tribulação. Sim, claro. E existem pessoas que acreditam que o cristão também vai passar pela tribulação. O cristão salvo, tá? Ele vai passar. Eu queria que nessas duas perguntas o pastor respondesse para mim. A primeira pergunta seria: tribulação e fim dos tempos é a mesma coisa? Tá. E a segunda pergunta seria: os cristãos salvos em Jesus, eles vão passar pela tribulação? Essa é a pergunta do milhão. Então, pessoal, de fato, como você falou, esse é um tema bem controverso. Há várias correntes teológicas, há vários níveis de interpretação, né, acerca desse assunto. E esse é um assunto debatido há milhares de anos. Pelo menos desde a volta de Jesus, esse assunto vem sendo debatido, né? E algumas pessoas acreditam que a tribulação e o fim dos tempos é a mesma coisa. Uns acreditam que nós já estamos, que nós, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser breve, mas trazer uma base para que a gente possa basear a resposta, tá? Então, quando nós olhamos para a criação do homem, lá no início, nós vamos vendo Deus criou um homem perfeito no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Esse homem foi criado para dominar. Ele exercia autoridade sobre a terra. Esse homem, ele não pecava. Esse homem não invejava, não adoecia, não morria. Ele não foi criado para morrer fisicamente. Mas para isso ele precisava obedecer à instrução de Deus. Olha, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tinha o direito de escolher. Quando ele peca, né? E ele separa-se espiritualmente de Deus, e agora a terra se torna maldita, o homem adoece, inveja, morre, passa por tudo isso. Deus cria um plano chamado plano da redenção, ou plano da salvação, para resgatar o homem dessa condição. Dentro desse plano, o plano de Deus, e ele já revela isso lá em Gênesis 3,15, eu vou enviar Jesus, alguém vai vir, um descendente da mulher, vai ferir e tirar a autoridade do diabo, e o homem agora vai voltar a um relacionamento perfeito que tinha comigo, como era antes da queda. Aí, lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com um homem chamado Abrão. Depois esse nome é mudado para Abraão, né? E aí, a partir disso, nasce um povo, chamado povo judeu ou hebreu. E agora aquele povo é daquele povo de onde virá o Messias. Um povo agora, um povo espiritual, uma aliança com aquele povo. Então, nós vamos ver a Bíblia, ela sendo um livro direcionada para 3 grupos de pessoas. A Bíblia vai falar com gentios ou ímpios, aqueles que não têm aliança com Deus. Nós vamos ver a Bíblia falando com judeus, os descendentes de Abraão, o povo da promessa de onde viria o Messias. E nós vamos ver a Bíblia falando para igreja. 3 povos. 1 Coríntios capítulo 10 fala que existem esses 3 povos, judeus, gentios, igreja. E lendo a Bíblia, nós podemos entender isso também de uma maneira bem clara. Eu acho que não é algo questionável. É bem claro isso. Então, e aí, Deus vai tratar coisas com judeus, coisas com gentios e coisas com a igreja. Com relação... E por que você falou tudo isso? Para a gente chegar na tua pergunta. A tribulação e o fim dos tempos é a mesma coisa? Sim e não. Não, porque nós já estamos nos últimos tempos, né? Em um período de tempo chamado últimos dias. Nós já estamos conforme Atos 2. Agora, a tribulação vai ser um período específico de 7 anos. E aí, claro, a gente precisaria talvez de vários podcasts para entender todas as 70 semanas de Daniel e tudo aquilo, mas será um período de 7 anos que os judeus na Antiga Aliança e os ímpios na Antiga Aliança, a Bíblia já fala acerca desse período. Por exemplo, para um profeta judeu que profetizava sobre a vinda do Messias, do ungido, do cordeiro que haveria de vir resgatá-los, ele vai ver o cordeiro, o Messias, vindo como alguém para se sacrificar e alguém para reinar.
estabelecer o reino novamente na terra de Deus, né? Então, os judeus, eles não aguardavam somente alguém que iria morrer na cruz e ressuscitar. Eles aguardavam alguém que viria, pagaria o preço de resgate para a aliança ser estabelecido um reino aqui na terra. Só que eles achavam que isso se daria em um mesmo momento. Então, Mateus capítulo 1, um livro que fala sobre Jesus como rei. Ele vai falar que Jesus era filho de Abraão, filho de Davi. De Abraão se referindo ao sacrifício, a um cordeiro, e de Davi se referindo a um reino. E aí o livro de Mateus, até o capítulo 13, por exemplo, é Jesus vindo apresentar o reino, as características do reino e por que ele era o rei, ele apresentando o reino aos judeus e os judeus rejeitando. Então, para um profeta judeu da antiga aliança, eles vinham o cordeiro vindo e o rei reinando. Só que eles não entendiam que entre a cruz e o reino, que será um milênio, há um período de tempo. Porque os líderes judeus iriam rejeitar o rei e o reino que ele veio oferecer. Nesse período de tempo, um novo povo surge e se encaixa nesse intervalo de tempo. E esse povo é a igreja. Aqueles que agora foram enxertados na oliveira, porque os ramos originais rejeitaram. Então agora existia o ímpio, que não tem aliança, o judeu, que é o descendente de Abraão, que tinha uma aliança com Deus, e a igreja, que agora tem uma nova aliança, firmada em superiores promessas. Então existem esses três povos. E aí agora nós já estamos nos últimos dias. Todos os três povos estão nos últimos dias. Judeus, gentios, igreja. Mas essa tribulação, que será um período de 7 anos, a qual a antiga aliança dá o nome de Dia do Senhor. Por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele vai falar sobre o Dia do Senhor. E o Dia do Senhor é uma expressão que se refere a um período de juízo que cairá do céu sobre a terra. Por exemplo, quando a gente fala do dilúvio, foi um juízo vindo do céu por causa do pecado na terra. O justo, Noé e sua família, foi preservado, né? Ele construiu a arca, subiu, o juízo caiu e ele estava em cima. Quando a água desceu, ele voltou para cá. Ló, um juízo do céu caiu sobre a terra e Ló e sua família foi preservado. O juízo veio sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi preservado, o juízo caiu. Então, a gente vê ao longo da palavra, então, que esse período de juízo sobre a terra, que virá do céu e durará 7 anos, contra toda impiedade, por exemplo, Romanos 1,18 diz que a ira de Deus será revelada do céu contra toda a impiedade dos homens que rejeitaram a palavra pela injustiça. Então, ele já diz que esse período de juízo, essa ira de Deus, e quando nós lemos Joel capítulo 2 e os profetas da antiga aliança, que mesmo não vendo a igreja, eles já falavam sobre esse período de juízo que cairia sobre a terra. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, por exemplo, que é Jesus falando para judeus ali, respondendo 3 perguntas, a gente pode até debater mais sobre isso mais adiante. Quando nós vemos Apocalipse, do capítulo 6 em diante, e nós vamos associando os acontecimentos da tribulação com o que Jesus falou e com o que os profetas da antiga aliança falaram, nós entendemos que a tribulação é um período de 7 anos, é um período onde a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra por causa do pecado, mas nós vemos vários textos, entre o mais conhecido, talvez, 1 Tessalonicenses 5,9, quando Paulo diz, Deus não nos destinou para a ira. Então, estamos nos últimos dias, a tribulação será um período de juízo, né, que desde os profetas da antiga aliança já falavam sobre isso e usavam a expressão Dia do Senhor, mas é um período de juízo que cairá sobre a terra, sobre a impiedade. E aí Romanos 1,18 diz que essa ira de Deus vai cair sobre aqueles que rejeitam a verdade por causa da injustiça. Então, alguém que agora faz parte desse povo que nasceu de novo, que é salvo, que é a igreja, ele vai sofrer a ira de Deus? Não. Eu particularmente acredito que não. Por causa desse texto, por causa do entendimento de Deus tratando com judeu, gentil, igreja, né? Por causa do texto de Efésios capítulo 2, que diz que quando nós
estávamos no mundo, éramos por natureza. A expressão em português ali do grego é filhos da ira, mas no original é destinados à ira. A nossa natureza de pecado nos levava para uma condição onde nós estávamos destinados a sofrer a ira de Deus. Mas alguém, há 2000 anos atrás, na cruz, assumiu a nossa condição de injusto para que agora nós nos tornássemos, conforme 2 Coríntios 5:21 nos diz, justiça de Deus. No grego, theos dikaiosune, que significa capacidade de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se nunca tivéssemos pecado. Aceitos pelo Senhor. Então, ele assumiu a nossa condição na cruz, sofreu o juízo que estava destinado a mim, para você, sofreu a ira, se tornou pecado, a Bíblia diz, ele se tornou pecado. E agora, para que agora nós fôssemos justiça. Então, agora, enquanto justo, já na aliança inferior, nós vimos Noé, mesmo não sendo uma justiça no espírito, porque eles não tinham o espírito recriado, mesmo Ló, eles eram preservados quando o juízo caía, vindo do céu. O próprio Abraão, intercedendo por Ló, diz assim, Senhor, o Senhor não vai julgar o justo junto com o ímpio. Jesus, por exemplo, falando acerca do tempo do fim, ele diz, olha, vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar lá, vão casar, vão se dar em casamento, vão estar vivendo suas vidas normais até que o dia do Senhor vai vir. Até que a tribulação vai chegar, até que as coisas vão estar acontecendo aqui na terra. Mas nós não seremos pegos de surpresa. Paulo diz sobre isso lá em 1 Tessalonicenses 4, 5, 2 Tessalonicenses 2, né? E nós não seremos pegos de surpresa. Então, se a igreja, e aí Paulo escrevendo para a igreja, não para judeus e gentios, diz que a igreja não vai ser pego de surpresa, significa que tem coisas que nós podemos entender que vai nos permitir perceber espiritualmente que já estamos nos últimos dias e que aquele, né, Jesus vai vir nos tirar antes que isso aconteça. E aí, em outro momento, a gente pode falar mais sobre arrebatamento, né, antes ou depois da tribulação, mas eu particularmente acredito que nós não iremos passar pela tribulação, que Deus trata com judeus, gentios e igreja de maneira específica, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16. Eu não acredito que a igreja é o Israel de Deus, né? A Bíblia lá nesses 2 versículos é muito clara, quando ela separa igreja e Israel, né? Paulo diz, olha, agora, o circuncidar-se ou não tem mais valor. O que importa é viver uma vida em fé. E aqueles que vivem dessa forma, a paz de Deus seja sobre eles. Quem é que vive dessa forma? Em fé. Quem nasceu de novo, quem creu, a igreja. Aí Paulo diz, paz seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Separando 2 povos, né? Judeu, gentil e igreja. Então, a igreja não foi destinada para a tribulação, a igreja não passará pela tribulação, como a igreja não passou pelas primeiras 69 semanas, né? Que o anjo fala a Daniel que estava destinado ao povo judeu, para que fizesse cessar a transgressão e houvesse salvação e paz sem fim sobre Israel, como a igreja não passou por aqueles 483 anos que já se cumpriram, não passará pelos últimos 7 que faltam se cumprir. É isso aí, acho que ficou muito, muito bem explicado.